No caso, você falou de manipular o código, mas no JavaScript eu não manipulei nada. Nada? Não, não manipulou nada. Não manipulei nada. Calma aí, só um segundo. Fala, Vladimir. Não, vou iniciar a apresentação aqui. Bora, cara. Fala, Bequinho. Foi mal, te cortei. Não, no JavaScript eu não mexi em nada. Eu li ali, veio... Ih. Como é que fiz merda? Não, vi ali mais ou menos, entendi. Tinha uns comentários também explicando a parada. Ó. As próprias tags, elas já parecem que são meio autoexplicativas também, né? Ó, olha só, esse aí, ó, olha só, aumenta a tela aí, ô Magnético, dá um command mais para aumentar a fonte. Olha só, o Magnético ele fez direto no corpo do Vladimir. Aumentou assim? Mais um pouquinho. Olha só, primeiro uma função. Primeiro que pra gente utilizar isso a gente precisa de uma função. A gente não viu função ainda, né? Não tem como entender o negócio de fato. Só que a gente tem alguns elementos aí do DOM que a gente vai ver hoje, ó. Esse append child. Que é isso, né? Esse get element by id. Isso aí você conhece, que eu sei, né? Mas o que acontece? O que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai ver esses camaradas que a gente não viu, tá? A gente vai falar um pouquinho e hoje eu vou fazer uma pequena introdução à lógica de programação, tá? E eu quero que vocês entendam o que é o algoritmo. Isso que é o mais importante de tudo, né? Não, mas a gente não vai estudar Python, Java, não. Quero que vocês entendam o que é o algoritmo. E a gente vai começar aqui, ó. Eu vou dar um exemplo aqui. Vladimiro, como eu conto quantos ovos tem aqui dentro da caixa? Você pode contar ovo por ovo, ou você pode contar quantas colunas e quantas linhas. Ô, Bequinho, como você contaria o número de ovos aqui dentro dessa caixa? Imagino que seja ovo por ovo. Beleza, ó. Então, beleza. Então a gente tem quantos ovos aqui, né? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ovos, né? Ou não, tem 10. Tem 10 ovos. Beleza. Cara, sabe o que sabe com a mesma analogia que eu tô fazendo aqui? A gente tem um negócio chamado arquitetura von Neumann, que é a arquitetura da computação atual. Todos os computadores atuais seguem essa arquitetura, né? Que é você ter a memória RAM, você ter o núcleo de processamento e ter barramentos. Isso aqui a gente pode substituir como caixa de ovos por memória RAM, Handle Access Memory, né? Então o que acontece? Quando eu tô criando um código, quando eu estou criando um site, quando eu estou criando um sistema, eu tenho uma caixa de ovo vazia, que se chama memória RAM, né? E essa caixa de ovo, a gente pode adicionar ovos, né, em cada posição. Então eu posso contar, o Vladimir falou que a gente pode contar por linha e por coluna. Sim, é uma abordagem. O Bequinho falou que pode contar também. Sim, é uma abordagem. Eu vou na abordagem mais simples possível. Eu vou pegar meu dedo e vou falar ovo e vou dizer que essa posição do ovo é posição 1. Ou na computação é posição 0, tá bom? Quando eu falar que é posição 0, quer dizer que começa 0, 1, 2, 3... Eu chego aqui e falo, o ovo está na posição 0, o meu primeiro ovo, que eu chamo esse ovo aqui, que vai nascer o pintinho amarelo. Na posição 1, que no caso é a segunda posição, entenderam isso, né? Tem um ovo que vai nascer o pintinho laranja, e assim sucessivamente. Quem é o processador aqui nessa história? Sou eu, Alan, né? Minha memória RAM é a caixa de ovo e o Alan é o processamento, né? Porque aí se eu chegar e falar, Bequinho, eu quero que você olhe todos esses ovos e quero que você fale qual é a cor de cada pintinho que está aqui dentro. Você vai pegar o primeiro ovo, vai quebrar e vai olhar. Ih, pintinho amarelo. Vai quebrar o ovo, vai olhar. Ih, pintinho verde. E assim sucessivamente. Só que a gente tem pouca exposição de memórias aqui, né? Se eu chegar e dizer que tem, sei lá, 2 bilhões de ovos e você vai ter que olhar um ovo de cada vez, aí complica, não complica, Bequinho? Caramba. O que acontece? O ser humano, ele vai conseguir olhar 2 bilhões de ovos? Um por um ele consegue, Bequinho? Não,
Consegue sim, só que tem um problema. O tempo. Caralho, Exatamente. É o tempo que isso vai durar. Isso aí, então, o que eu quero dizer para vocês? Que cada posição do ovo aqui, em vez de eu botar um pintinho, o que eu posso botar, magnético? Posso botar um número. Eu posso dizer que dentro desse ovo aqui tem o número 23. Dentro desse ovo aqui tem o número 48, né? Em vez de ser número, eu posso botar letras, caracteres, que a gente chama de strings. Em vez de botar o ovo aqui, eu posso botar Vladimiro, segundo Magnetron. Então, eu quero que vocês entendam que o primeiro conceito da programação que a gente aprende na faculdade, nos cursos aí da vida, é a número primitivo, é a forma primitiva, são os componentes primitivos, as coisas mais básicas da programação. E a coisa mais básica da programação é um ovo, é uma posição, né? Na memória RAM, né? E a memória RAM, eu vou pegar esse ovo e vou jogar lá e a memória RAM que resolve, o sistema operacional que resolve, porque é randômico. Mas se a gente fosse fazer uma analogia, a gente pode pensar exatamente nisso aqui. Então hoje a gente vai fazer um tipo primitivo, uma posição dentro do ovo. Alan, mas isso aí é programação? Sim, isso é programação. Mais pra frente a gente vai aprender a ler todos esses ovos, pegar cada ovo e tirar a gema, né, de cada ovo e mandar o ovo sem gema. Ou a gente pode somar todos os ovos, ver qual o tamanho dessa omelete que vai ser, né? Aí você fala, pô, mas isso é programação? Te digo mais, isso é programação e data science. É o fundamento, né? Isso é matemática, né? Primitivamente falando, é matemática. E a gente pode utilizar conjuntos numéricos, um monte de coisa, mas sem matemática, porque aqui é front-end, né? Matemática é para mim lá no mestrado. Então vamos lá, galera. Dando essa apresentação, alguém quer falar alguma coisa sobre a respeito? HTML5 DOM, né? Document Object Model. Não é Dom Juan, né? Não é Dom Casmurro, né? Não é... não sei outro Dom que tem, né? Dom Miguelito? Existe Dom Miguelito? Não existe não, né? Estou inventando. Tem Don Quixote. Don Quixote, boa, Don Quixote é legal. Mas nenhum desses DOMs. O que é o DOM, né? Document Object Model. A gente vai ver hoje que o browser, ele utiliza HTML, CSS e JavaScript. Nossa trinca, né? E a gente vai perceber que a gente tem o HTML e o CSS. E com o JavaScript que está dentro do browser, a gente consegue manipular as tags do HTML. Então, o Document Object Model não é nada mais do que uma estrutura que o browser faz, né? Uma renderização de componentes HTML, e a gente pode manipular esses objetos. Como? Primeiro a gente vai ter que entender 3 momentos. A gente tem que entender o que é o Document Object Model, né? Depois que a gente entender, a gente vai brincar com os documents, né? Aqui, quando tu tava fazendo tuas brincadeiras aí, tu bota get element by ID, não é isso? Isso. Então, a gente vai entender o que é o document. Depois a gente entende o que é o get element by ID, tá beleza? Primeiro entender que merda é essa. E isso... Pelo que eu vi também, que eu tava aprendendo essa porra, só colocando o document é uma forma resumida aí também. Porque acho que tem que colocar uma parada, não é necessário, na verdade, mas tem uma parada antes que você pode colocar também. Windows.document. É o objeto global window. Que a gente não precisa acessar ele não. O document já resolve tudo. E no final tu sabe que quando a gente chegar lá mais pra frente, a gente nem vai usar isso aqui. Essa é a verdade. E a gente vai atender acessando árvores de elemento. Isso aqui, se vocês não entenderem isso agora, a gente vai entender isso bem mais lá pra frente. Porque isso aqui é a base das aplicações modernas. Porque essas árvores aqui de elementos, isso aqui tem muito tempo já no HTML, mas a gente utilizou isso aqui para fazer as famosas SPA, Single Page Applications, né? Mais pra frente a gente fala sobre isso. Tá, então o que é o Document Object Model? O Document Object Model, ou simplesmente DOM, é utilizado pelo navegador web para representar a sua página web. Então, quando você cria uma página,
o web, quando tu dá o index.html, né, você vai criar uma página com H1 no meio e vai botar assim, backing. Você criou um documento, correto? Tá? Criou um documento. Aquilo é um document, tá? Quando altera esse modelo com o uso do JavaScript, altera-se também a página web, né? Então é muito mais fácil trabalhar com o DOM que diretamente com o código HTML e CSS. O CSS3 e o HTML5 dá a possibilidade de a gente trabalhar com o DOM, mas o JavaScript é a parada, né? E o que ele fala mais aqui? Um dos grandes responsáveis por isso tudo é o objeto document, né? Que essa construção vira um document. Tu criou um documento HTML, você criou um document, né? Portanto, qualquer coisa criada pelo navegador web no modelo da página web poderá ser acessada através do objeto JavaScript Document. Quando eu falo objeto, o que é um objeto? Sei lá, uma garrafa é um objeto, né? Uma garrafa tem propriedades, uma garrafa tem cor. Então, isso é um objeto, né? Quando a gente está falando de objeto, a gente está falando são pequenas regrazinhas dentro desse modelo que sempre vai ser aplicado. Digamos que eu crie index 1, 2 e 3, criei 3 documentos. Esse vai ser o documento 1, 2 e 3. E a gente vai ter o primeiro objeto, o segundo objeto, o terceiro objeto. A gente vai utilizar muito esse conceito de objeto, mas a gente tem que fazer isso na prática e a gente vai utilizar os objetos .json, tá? Mas basicamente é isso, tá? What is Document Object Model? Presta atenção, galera, vem comigo aqui. Vladimiro, tá aí comigo? Vladimiro. Tô sim. Porra, Vladimiro. Caraca, eu vou pegar a palmatória. Ó, presta atenção aqui comigo. O cara criou, Bequinho foi lá para o indivíduo... É indivíduo K, né, Bequinho, o nome da banda? Isso. Criou o site do indivíduo K, né? Com esse HTML aqui todo torto, né? Ele abre um head e fecha um head. Quando ele abre um head, não, ele abre um HTML e fecha o HTML. Quando ele faz isso, ele cria uma estrutura de um HTML document, beleza? É isso aqui, ó, é o nosso document. Logo depois tem head, tem body. Dentro do body tem um H1 e tem div. Olha como que dentro, né, isso aqui, que a gente está vendo, isso aqui é formado dentro da memória RAM, cara. Toda vez que você faz isso, isso é formado dentro da memória RAM. Então, existe uma hierarquia, né? Então, a gente tem o HTML, né? A gente tem aqui, ó, descendo o head, title, né? Esse head e esse title, eles vão ficar aqui nesse ramo de árvore. E a gente tem esse body aqui, que é o nosso corpo. Dentro do body tem o que, Bequinho? Tem um H, div, um P, outra div aqui e outro P. Então, ó, a gente tem um body. Então, a gente tem uma div aqui, a chamada div1. A gente tem uma div aqui com um ID chamado div2. A gente tem esse H1 que ficou solto aqui, né? Dentro da div1, a gente tem um P. E vocês estão percebendo que é uma estrutura de árvore? Que o negócio fica um dentro da... A gente tem tipo um ramo, né? É assim que o negócio é montado dentro da memória RAM. E isso se chama estrutura de árvore. E lá para frente a gente vai ver uma estrutura de dados chamada árvore binária, que eles utilizaram essas ideias matemáticas para construir o HTML. Mas o que a gente precisa saber daqui? A gente precisa saber que quando a gente cria um documento, ele fica alinhado e a gente pode, a qualquer momento, com o JavaScript, não é com HTML, não é com CSS, a gente consegue pegar, digamos, essa div aqui, remover ela, ou a gente pode pegar esse P aqui e trocar um nome. Para quê? Para quando o cara entrar no nosso site, para o cara entrar na nossa estrutura web, ele tem uma página dinâmica, ele tem uma página com animação, ele tem uma página com drag and drop, ele tem uma página com canvas. Então toda essa ideia que a gente está vendo aqui é manipulação dos pequenos componentes. Alan, mas é muita teoria, eu não vou entender. Não tem problema. O que é importante a gente entender, o que vai vir depois, a prática aqui, que a gente vai fazer, e a gente compreender, porque isso aqui é um assunto que tem que ir esmerilhando, ler mais, compreender, para a gente entender que uma estrutura do DOM, ela é formada, né, dentro da nossa memória RAM. Toda vez que a gente cria ali o novo HTML, a gente pega assim e bota ela. Aí, beleza, aí eu faço uma pergunta. Se eu criar uma estrutura HTML na memória RAM, né,
e eu for lá no computador reiniciar, essa estrutura fica ou sai, o magnético? Ela sai, né? Porque a memória ela reinicia. Exatamente. Toda vez que a gente precisar, a gente vai lá. Opa, quando a gente está no HTML, ele vai lá e monta e depois desmonta, tá? Depois a gente vai precisar desses conceitos para entender conceitos no futuro, tá? Então esse é o objeto, o Document Object Model, né? E o que é o Object Document Model, né? Através do objeto Document, pode-se ter acesso a um grande número de propriedades. Segue abaixo algumas propriedades que podem ser utilizadas como Object Document. Né? O que eu quero dizer? Eu quero dizer que está essa estrutura aqui, né? Para eu acessar esses camaradas, né? Para eu acessar essa body, para acessar esse IP, para acessar essa classe aqui, eu tenho palavras reservadas dentro do meu browser, né? E essas palavras, né, que montam essa estrutura de árvore, elas são essas aqui, ó. Document Element, Get Element by ID, Create Element, Create Attribute, Create Text Node. Cara, são muitas pequenas palavras. A gente só vai focar no que a gente precisa e no que é moderno, tá bom? Então, só para a gente continuar aqui, a gente vai ver hoje maneiras antigas, maneiras modernas. Vamos ver também de manipular essa DOM, de manipular esses documentos HTML, né? E também a gente vai ver como a gente altera esses elementos. E para casa, eu vou querer o seguinte, né? Eu vou querer que a gente crie um text input, depois a gente vai falar aqui de novo, para a gente fazer tipo uma tela de login. Eu vou desenhar aqui, eu vou dizer o que eu quero, e eu quero que vocês manipulem os elementos com a parte que a gente aprendeu hoje, tá bom? Então, chega de falar, vamos para a prática. Então vamos lá. Galera, eu criei aqui, ó, uma aula 5, criei um index, criei aqui um script escrito errado, tá? Sem nada, tá bom? E aí o que eu vou fazer aqui, ó? Tá na porta 5, ó, vou parar aqui e vou abrir de novo uma tela aqui na porta 5500 aqui, ó, tá? Beleza? Tem que montar uma estrutura HTML. Como que eu monto essa estrutura HTML aqui, pessoal? HTML. HTML. Aí aparece 5 aqui, né? Já montou aqui pra mim. Então é o seguinte, galera. O que eu vou fazer aqui, ó, eu vou criar algumas coisas na tela aqui, tá bom? Ó, a gente tem nosso head, tem nosso body, HTML fecha, HTML abre, correto? A gente tem um doctype aqui. O que é esse doctype.html aqui, pessoal? Que eu não lembro. Alguém indica que é HTML5? É isso aí. E magnético, o que é esse lang aqui, ó, dentro da tag HTML? Que eu não lembro também. É o que mostra a linguagem, no caso então é em inglês. Correto. E vou fazer mais uma pergunta, hein? E o que é esse char7 aqui, ó, o TF8? Meta char7. É o... como é que é o nome? É o conjunto de caracteres padrão da nossa linguagem? Da América do Sul. Isso aí. O UTF, acho que 20 e pouco, é aquelas letras sauditas. O TF não sei o que lá, é caractere japonês. Então tá beleza. Depois, essa aqui eu pergunto depois. Então tá beleza. Então eu vou criar, olha só, sem utilizar nada aqui, ó. Eu vou criar um H1 e eu vou escrever aqui nesse H1 título principal, tá? Sem se preocupar com SEO, sem se preocupar com nada, tá? Aqui dentro aí eu vou criar também aqui, ó, vou criar um H1 aqui chamado título secundário, sem acento nenhum, tá? Não, vou botar conteúdo para conteúdo secundário, e vou criar aqui um negócio novo que a gente não viu, uma lista, uma web, né? O que é uma web? É uma lista. Quando eu abro o L e fecho o L, eu estou criando aqui, ó, the UL element represents a list of items. Então, quando eu abro e fecho um L, é igual aquele lance do link coluna que o Vladimiro falou. Eu posso encher aqui, ó,
de linhas aqui, ó. Vou encher de L aqui, não, é IL? LI. Vou encher de LI e vou passar aqui, ó, item 1, tá? E vou aqui, ó, 2, 3, 4. Item 1, item 2, item 3 e item 4. Beleza? Então vou salvar aqui e vou ver como vai ficar, ó. Salvei. Agora o que acontece? A gente vai ver primeiro a forma mais antiga e depois a gente vai ver a forma mais moderna. Para eu poder pegar, para eu poder conversar com essa tag aqui, H1 e com essa tag H1, eu tenho que botar um nome dela, né? Eu tenho que dizer como ela é chamada. Então a gente tem dois métodos de criar isso. A gente pode passar um ID ou a gente pode passar uma classe, correto, né? Tá, ok? Então, quando a gente bota o ID, quer dizer que aqui, ó, eu vou botar aqui, ó, title, né? Title, e aqui eu vou botar aqui o nome dessa classe chamado de subtitle, ok? Beleza. Salvei, não aconteceu nada, né? Aqui embaixo dessa UL também, eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou passar um ID aqui, ó, dentro da principal, chamado de lista, correto? E aqui em cada item, eu vou passar uma classe também, ó. Uma classe que eu vou chamar de item, correto? Isso aqui. Então, eu vou dar um Alt Shift F e vou dar uma indentada aqui para ficar bonito e vou salvar. Não aconteceu nada. Eu preciso, esse documento aqui, esse document, precisa ligar com esse script aqui que está escrito errado. Como ele vai fazer isso aqui? Ele vai fazer como? Primeiro eu preciso criar um link entre esse documento e esse script. Como que eu crio esse link, pessoal? Tem que botar a tag link. SRC. Eu vou botar o mesmo nome lá do... E a altura que tá a página, né? Renomear. Eu não apaguei porque eu não sei porquê, cara. Toda vez que eu tô tentando apagar um documento no computador, demora tipo esses 2 minutos. Aí vai atrasar a aula aqui pra caramba. Então, ó, vou dar um script ponto... até achou já, JS. Então, por que eu estou botando aqui debaixo esse script, Bequinho? Porque eu quero fazer manipulações e nesse momento o script ele vai precisar ficar aqui embaixo. Por isso que eu estou botando ele aqui embaixo, tá? Então, beleza. O que acontece? Agora, esse código conversa com esse script. Ponto. E o que eu vou fazer aqui dentro? Agora aqui dentro a gente vai trabalhar tag por tag. Primeiro vamos trabalhar nesse H1 aqui, tá? Então aqui dentro desse H1, ó, título principal, conteúdo secundário. Aqui dentro desse script, a gente vai utilizar nossas primeiras tags. Eu vou botar aqui, ó. Vou escrever assim, vou dar um command mais para aumentar. Vou fechar isso aqui e vou botar aqui, ó, tags, né? Então, para a gente conversar, para a gente pegar esse elemento, para a gente pegar esse ovo aqui, a gente precisa botar dentro da caixa de ovo. E o que é a caixa de ovo, pessoal? É a memória RAM. Beleza. Memória RAM. Então, para a gente fazer uma caixinha, para a gente pegar uma posição da caixa de ovo, a gente vai ter que dizer para esse computador. A gente vai ter que dizer, computador, cria uma posição para minha caixa de ovo. Minha caixa de ovo aqui, digamos que minha memória RAM tem 1 GB. Eu tenho 1 GB no meu computador. Então eu tenho 1024 posições de caixa de ovos. Ok, pessoal? De 1 GB, 1024. Então eu vou criar aqui, ó, uma variável, vou chamar de var. Eu poderia chamar de var ou de let, mas eu vou chamar de var, porque isso vai ser uma discussão de uma aula. E eu vou chamar essa var aqui, qual é o nome desse aqui? É título, né? Eu vou chamar essa var aqui, ó, de título. Não tem nada a ver esse nome. Vou até mudar, vou chamar aqui de recebe título, tá? Eu fui lá na memória RAM e fiz uma caixinha de ovo, fiz uma posição da caixa de ovo. E agora eu vou botar o ovo. Quem vai ser o ovo? O ovo vai ser esse camarada aqui, que eu vou pegar a partir do ID. Então, esse camarada tá onde, Bequinho? Não tá no document? Esse cara? Sim. Então eu vou ter que dizer que ele tá onde? No document, correto? Sim. Beleza.
Beleza, tá no document. Mas aí o document, ele é um objeto. Se ele é um objeto, ele tem uma porrada de coisa dentro, né? Ele é uma, como se a gente vai dizer, é uma forma. Então, quando eu acesso, eu dou o ponto, esse objeto ele vai me dar uma porrada de funcionalidades que é do JavaScript aqui dentro, que já está tudo pronto. E eu quero pegar esse elemento. Então, aqui dentro tem uma palavra reservada chamada get, pegar, elemento por ID. Get element by ID. Eu não estou usando o ID aqui? Então é um get element by ID. O que eu quero pegar? Eu quero pegar um H1, que é esse camarada aqui. O que o get element by ID ele faz? Ele pega esse valor aqui pelo esse camarada, tá? Isso ainda é muito usado? Não, não é, mas vamos que vamos. Então, ó, vamos aqui no log. Vamos dar um log. O que é o log? O log ele vai mostrar o que tem dentro da caixa de ovo dentro do nosso console. Ó, eu vou pegar esse receber título aqui, ó. Galera, a gente só está usando variáveis e o JavaScript pré-pronto. Não tem muita lógica de programação. A lógica é a lógica do ovo, que eu preciso que vocês entendam, tá? Então, se eu vier aqui inspecionar aqui no console, vai sair nesse console aqui, ó, vai sair um null. Por que vai sair um null? Deixa eu ver aqui, ó. H1, tá? H1, tá? É porque tu não usou a ID, tu usou a tag. No lugar do pra colocar a ID. Não, errei. É porque eu não tô pegando por ID. Eu tô pegando por get element by tag name. Eu não tô, ainda nem chegamos no ID. Eu tô usando tag name. Eu tô pegando esse elemento aqui, eu tô pegando esse cara por aqui, em vez de eu usar o ID, eu tô usando a tag name, que é o H1, tá? Deixa eu até comentar isso aqui pra gente só ter uma tag name, tá? Que eu só quero essa tag name aqui. Olha o que vai acontecer, ó. Agora eu vou vir aqui, ó, vou salvar. Olha só o que acontece. Ele me traz aqui uma porrada de... Ele me traz uma caixinha de ovo com um monte de coisa. Olha só. Estão vendo? Uma porrada de coisa. Só que, galera, eu só quero... Qual é a primeira posição da caixa de ovo que eu falei pra vocês? A 0. Então eu quero a posição da caixa de ovo 0, tá? Eu quero a posição da caixa... Eu não quero esses elementos todos, eu só quero ver o que tem dentro lá da tag name, tá? Então, ó, deixa eu dar um comando menos aqui, ó, pra ver se vocês estão vendo. Olha o que vai acontecer, ó. Trouxe o título todo, ó. Tá vendo? Título principal. Só que eu quero só o que está escrito dentro do título. Eu quero o que está interno dentro do título. Então eu vou passar um comando aqui, ó, tudo na mesma linha, ó, chamado innerHTML. O que está dentro do HTML. E olha o resultado, título principal. Essa é uma maneira de pegar por tag. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou trazer isso aqui para cima, vou comentar esse console log e vou fazer uma outra variável, vou fazer uma outra posição na caixa e vou botar aqui, receber título por ID. Então agora, em vez de utilizar essa tag aqui que eu estava ensinando vocês errado, perdão, eu vou utilizar o ID. Então o que eu faço aqui? Eu faço um document by o document get element by ID. Ó, isso aqui era o tag name. Agora é por ID, né? Então o que eu vou passar aqui dentro? O nome do ID. Ó, qual é o ID? Title, né? Então agora olha só o que vai acontecer. Vou salvar e não vai acontecer nada porque eu não olhei dentro da caixa de ovo. Como que eu olho dentro da caixa de ovo? Eu preciso botar um console log. E agora, ó, vou salvar e olha o que acontece. Só que, olha só que tá vendo, ó, tá vendo uma tralha aqui, tá vendo um resultado que eu não quero isso, né? Eu quero também trazer o seguinte. Eu quero pegar, deixa eu ver aqui, ó, tag por element by ID. Eu quero pegar o que está interno, só as letras que estão internas. Então eu dou um inner HTML, né? Então, ó,
título principal, tá? Depois da pausa aqui pra gente tomar o nosso chambinho, comer um Danone, tomar um café, a gente vai utilizar agora, a gente pegou por ID, né? E agora a gente tem esse subtitle aqui, que é uma class. E também é o mesmo formato. A gente tem que fazer uma variável, né? Eu vou chamar aqui variável de receber título por class, que eu estou usando aqui um camel case safado. E vai ser como, Bequinho? Document .get elements by class name. Class? É class name, né? Class name. Class name. Pô, aí ó, deu até um negócio aqui que não era para, ficou amarelo aqui, ó. Document, aí a gente tem que fechar aqui, né? E aqui a gente tem que botar o nome da classe. Qual é o nome da classe? É subtitle, né? Subtitle. Então, ó, subtitle. Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui, tá? É subtitle. Então aqui embaixo a gente dá um log, um console log, para ver o que a gente está recebendo aqui por class, né? Vou dar um command C. Também é a mesma coisa, a gente vai receber um HTML collection. A gente não é uma árvorezinha. Árvore não tem um monte de coisa que está pendurado. E ele manda essa árvore toda pra gente, ó. Se a gente vier aqui, ó, ele vai ter um monte de coisa que a gente chama de prototype, né? Que a gente não vai falar sobre isso agora. Mas ele manda um monte de coisa. Esse inner HTML está aqui dentro, em algum lugar. Então, o que acontece? Eu quero só a class name, né? E aí, a class name mandou no ovo. Eu tenho que pegar a primeira posição do ovo, né? Que eu vou chamar aqui de 0, tá? Olha aqui que vem. Agora tá vendo o conteúdo secundário, né? Mas eu quero mais do que isso. Eu quero o que está interno aqui. Eu quero o conteúdo interno. E o conteúdo interno é um ponto inner HTML. Esses pontos aqui que a gente vai dando, isso aqui a gente chama de herança por protótipo. Isso é um assunto bem lá mais na frente, que a gente vai ver. Mas entendeu? Então a gente viu por tag, por ID e por class name, tá? Galera, agora aquele papo chato. Isso aqui ainda é usado? Quem acha que é usado ou não acha que é usado? Acho que não, hein? Não é não, hein, Magneto? Tu já viu o código com esse class, esse get element by ID, class? Nunca vi não. Então, o que acontece? Isso aqui são das primeiras versões do HTML, né? Se você pode pegar código na internet, pode ainda estar assim. Hoje, né, se a gente pegar a documentação lá da W3C, a gente tem um negócio chamado de novos seletores. O que são os novos seletores? Os caras, eles pegaram as coisas que tinham problema, as problemáticas que tinham aqui dentro desses seletores, que a gente chama de seletor. Por que é um seletor? Porque seleciona. Porque seleciona. Então a gente tem hoje dois novos seletores, que a gente vai ver o primeiro seletor aqui, que a gente vai passar aqui o seguinte. Eu vou utilizar essa lista aqui de baixo, essa lista aqui, ó. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer duas listas, tá? Vou fazer essa lista aqui e vou chamar essa aqui de lista 2. Então a gente tem lista 1 e lista 2, tá? Eu vou fazer aqui, ó, lista 1, tá? E lista 2. Eu vou primeiro utilizar o primeiro novo seletor, que é o cara chamado, né? Vou fazer primeiro eu tenho que fazer um lugar para botar o ovo, tá? E aqui eu vou botar aqui, ó, itens carry. Por quê? Porque eu vou utilizar um document, vou continuar o document, só que eu vou botar aqui um seletor chamado carry, né? Carry, o que é? Carry selector, o nome da parada. O que é o carry selector? O carry selector funciona parecido com o get element by ID, só que é um seletor moderno, né? A gente só vai usar basicamente dois seletores. Existem vários seletores assim antigos, class by name, class by tag, element by ID, element by não sei o que lá. Só que hoje em dia eles resumiram em dois, em carry selector e carry selector all, né? Então vocês isso aqui a gente está olhando por necessidade histórica, né? Necessidade de conhecimento profundo. Mas a gente vai usar o quê? Os novos seletores. E os novos seletores trouxeram um negócio muito legal, porque aqui a gente consegue passar as informações.
Os seletores modernos, eles pensam igual o CSS, né? Se a gente quisesse criar uma folha de estilo aqui, um novo arquivo, ó, e chamar esse arquivo de stylers.css, a gente tem um novo estilo aqui dentro, né? Então, para eu pegar esse CSS aqui, desse index aqui, ó, para pegar esse title, eu faço o quê? Ali no CSS, eu boto ponto title, tá? Porque é o ID. Se eu quiser pegar essa classe aqui, né? Essa classe, eu vou utilizar o quê? É o contrário? Acho que é... É o contrário. É o contrário, né? O title é uma tralha. A classe é uma tralha. Para eu pegar um ID, é um ponto title, né? Então... Falou ao contrário de novo. Ué? Não. ID que é a tralha. ID que é a tralha. ID que é a tralha, né? ID é tralha, eu pego o ID. E o ponto eu pego o class. Esses seletores aqui, né? Essas formas de selecionar é do CSS. Como o HTML, tanto o CSS quanto o JavaScript são linguagens, que eu falo linguagem de marcação e linguagem de programação e linguagem de estilização, elas estão evoluindo, eles estão se convergindo entre eles, né? Eles estão mais unificados. Então, uma coisa que serve para um tem que servir para outro, né? Quando a gente chegar lá mais da frente e ver Style de Component, a gente vai ver que a gente pode usar isso em todos os lugares, unificar a linguagem do CSS, né? Então, aqui no Query Selector, a gente também utiliza isso, tá? Então, ó, eu fiz um Query Selector aqui para pegar a lista, né? Essa lista é o quê? Né? Essa lista é o ID. Como a gente pega o ID, o Bequinho? A gente pega o ID... Tralha, lista, beleza? Tralha lista. E olha só, se eu pegar aqui, ó, esse log, né? Ele vai acontecer a mesma coisa que acontece lá com os outros camaradas, ó. E vou dar um Command C, né? Ele tá me trazendo nulo, né? Por quê? Porque eu preciso aqui nesse Query Selector, eu preciso também pegar um conteúdo interno dele, né? Deixa eu ver aqui, ó, Query Selector, eu preciso pegar um inner. Um inner HTML, ó. Deixa eu pegar aqui para ver. Opa, tá dando problema. Mas deixa eu ver que tem alguma coisa errada aqui, ó. Tá. Index Query, Document Query Selector, tralha lista. É lista que tá lá? Deixa eu ver, ó. Lista 1. Lista 1, ó. Beleza. Peguei as mesmas informações, tá? Da lista 1. E aqui eu posso vir aqui, ó, dar um inner, tá? O inner HTML e trazer, ó, o conteúdo dessa lista, tá? E a gente poderia também aqui passar a posição, tá? Essa posição 0 e trazer... Não, também não pode não. É só o inner, tá? Então, basicamente é isso. E outra coisa que a gente pode fazer aqui também. A gente tem uma tralha lista. Só que aqui dentro, a gente tem aqui, ó, que é um ID lista. E aqui dentro a gente tem uma classe chamada item, né? A gente pode vir aqui no mesmo seletor, isso não poderia ser feito A gente pode vir aqui no script e aqui no mesmo camarada eu pego a lista 1 e eu pego uma classe. Como que pega a classe, Bequinho? Pontinho. Ponto. E o nome da classe é item, né? Item. Não, é item no singular, ó, item. E a gente tem a mesma situação aqui, só que agora a gente consegue acessar, né, o item determinado, o item de todos esses camaradas. A gente poderia fazer alterações em todos eles, né? Só que para fazer isso a gente pode utilizar um seletor que é novo, né? Que eu vou utilizar esse items query e vou passar all. A gente pode passar o mesmo seletor aqui, ó, chamado document.query selector all. O que é o query selector all? O query selector all, ele funciona como um element by class name. Só que ele também pode funcionar como um element by ID. Então esses dois seletores são os seletores, senhores, que os senhores irão usar. Query selector e query selector all, né? E aqui a gente pode fazer a mesma brincadeira aqui, ó, com a lista 2, né? Eu posso vir aqui, ó, aqui dentro, passar tralha lista 2, tá? Vou passar aqui tralha lista 2, né? E vamos ver o que acontece, ó. Deixa eu pegar aumentar esse console log aqui.
Vou pegar, vou passar aqui. E olha só o que acontece. Ó, a gente está trazendo o Node de lista. Presta atenção que isso aqui vai ser um negócio importante para a gente entender um pouquinho mais para frente. A gente está trazendo os nós da lista, né? Já não tem um comportamento igual esses seletores antigos, né? Então aqui no Carry Select All, eu também poderia passar um ponto, sei lá, um LI, talvez para pegar os componentes, cada componente da lista, ou poderia passar aqui, ó, um ponto item, que é a classe que contém os nodes aqui. São várias formas de pegar, as várias formas de fazer as mesmas coisas, tá? Para terminar, para não ficar muito extenso, a gente vai fazer a última coisa. A gente sabe acessar esses caras. A gente sabe acessar todo mundo. O que eu vou fazer agora só para saideira? Eu vou acessar um cara desse e vou mudar, né, o título, né? O título, o conteúdo, porque isso também é muito importante para a gente ter essa linguagem dinâmica. Porque às vezes você quer apertar uma coisa na tela e quer que a coisa desapareça. Às vezes você quer fazer uma coisa na tela, você quer fazer um efeito de drag and drop, para quando você soltar a bolinha, apareça um número, seletor 2, 3, 4. Imagina que tu fez um joguinho de basquete, né? Você quer essas mudanças com esses comportamentos. E a gente vai utilizar, tá, os seletores, os mesmos seletores que a gente utilizou, né? Que são esses camaradas aqui, ó. O Carry Selector All e o Carry Selector, tá? Só que a gente vai utilizar ele com dois camaradas novos, tá? A gente vai utilizar aqui com dois camaradas que a gente utilizou. A gente vai pegar esses valores com o inner HTML, tá? Que é a forma utilizada desde sempre. E a gente vai utilizar uma forma também nova de pegar, que é a mesma coisa do que o inner HTML, só que se chama text content, tá? Alan, qual a diferença do inner e do text content? Então, isso aqui já a W3C fala para não utilizar isso. Ah, mas funciona. Aqui eu tô fazendo, o site está funcionando, já tá assim, mano, funciona. Mas usem o text content, que é a mesma coisa, né? Isso aqui é o que o inner HTML, se a gente traduzir, é o que está dentro do HTML, né? Que pode ser qualquer coisa. E o text content seria o texto que está dentro do content, do content, do container, talvez, o contexto, né? Se a gente fosse trazer essa tradução. Então, beleza, como eu vou mudar uma coisa? Imagina a caixinha de ovo. Imagina a caixinha de ovo. Se eu quero mudar, olha só, cadê? Tem a imagem aqui da caixinha de ovo? Cadê? Não tem a caixinha de ovo. Mas tá aqui, ó, tá no meu vídeo aqui, vou mostrar pra vocês. Imagina que se eu quisesse mudar uma posição, ó, eu tenho uma caixinha de ovo, só que tem uma posição só de um ovo. Eu boto um ovo e eu tenho um ovo na mão. Eu quero substituir esse ovo por esse. Eu vou ter que pegar com essa mão, tirar esse ovo e botar essa. Esse outro ovo aqui, ele vai ficar onde? Na minha mão. Mas ele tem que estar guardado em algum lugar. Se eu quiser substituir, eu pego esse ovo e boto esse ovo dentro. É a mesma coisa. A gente vai criar uma caixinha, vai jogar um valor lá dentro e depois vai substituir o valor. Esse valor que está aqui dentro, a gente vai substituir numa propriedade, num P, numa tag, enfim. O que a gente precisa fazer? Eu vou criar aqui, eu vou utilizar esse título principal, esse mesmo título principal. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver só minha cola aqui, que eu já deixei isso pronto. Deixa eu ver, title, inner, tá. Beleza. Eu vou pegar esse título principal, tá? Que já tá aqui pronto e vou resgatar ele. Como que eu resgato ele, pessoal? Eu vou criar um var, eu vou chamar aqui, ó, de título que vai mudar, tá? E como eu acesso esse título principal? Document. Ponto o que, pessoal? Carry Selector. Carry Selector. Carry Selector all ou Carry Selector? Acho que o Selector só, né? Tem certeza daqui? Não tem não. Então tá certo. Acertou! Carry Selector. Para a gente pegar esse Carry Selector, a gente tem que acessar o quê? A gente tem que acessar o ID dele, correto, daqui? Tem que acessar o ID. Sim. Então o que a gente faz? A gente dá
a gente dá um tralha, né? E a gente bota o ID, que o nome do ID é title, né? É title, tá? E vamos confirmar, vou dar um log aqui, vamos confirmar se isso é real. Tá? Está funcionando. Ó, deixa eu apagar, deixa eu comentar isso aqui, ó. Então, ó, funcionou. Eu tô pegando o título, beleza? Agora o que que eu faço? O que que eu faço para mudar esse valor desse título? Eu vou precisar do título que vai mudar, que já está pronto aqui. Eu vou pegar essa variável do título que vai mudar e vou botar o que? Inner.html. Inner.html. Poderia fazer tudo junto? Poderia, estou fazendo quebrado. Esse inner.html, eu vou ter que igualar esse inner.html com alguma coisa, que vai ser um texto novo, né? E eu vou botar aqui, ó, texto novo. O que vai acontecer? Quando eu salvar aqui, o Query Selector ele vai lá no meu documento, vai pegar o que está escrito aqui, o título principal, né, que eu achei pelo CD, vai pegar esse valor e vai jogar aqui para essa variável, tá? Essa variável aqui que vai aparecer título principal, que é esse console, eu vou, né, concatenar aqui com esse inner.html e vou jogar um novo texto para dentro dele, né? E vou salvar. E olha o que vai acontecer. Ó, título principal, título que vai mudar. Ué, não aconteceu nada? Por que não aconteceu nada? Tá igual, título que vai mudar, teste novo. Ó, título principal, título que vai mudar, ó, é esse camarada aqui. Deixa eu comentar isso tudo aqui, ó, para não dar nenhum tipo de problema. Tá, deixa eu... Title, salvei aqui. Ué, Query Selector, Title. Pô, deve ter errado aqui escrito, né? Inner.html, ponto... Inner.html. Ó, tava escrito errado. Inner.html, tá faltando um R. Tá vendo? Teste novo. Né? Se eu vier aqui botar outra coisa, né? Outra coisa, ó. Então, isso aqui é a maneira direta de manipular esse valor que está dentro do título que vai mudar. O jeito mais moderninho que eu falei é pegar o mesmo valor, o título que vai mudar, ponto o quê? Ponto text content, a mesma ideia. Vou igualar com ele aqui e vou botar aqui, ó, valor novo de novo. E ó, valor novo de novo, tá? Então essas duas maneiras de você manipular o negócio diretamente. Agora pensa só para terminar aqui, pensa só. Eu consegui criar, eu consegui alterar. Agora eu quero pegar esse valor, né, aqui dentro desse text content, desse título que vai mudar, que eu botei valor de novo, e eu quero jogar ele numa tag. Eu quero criar de dentro do JavaScript, eu quero botar um valor aqui dentro do HTML. Então, pessoal, olha só. Tá indo muito rápido? Tá dando para entender, Bequinho? Vladimiro? Tá tranquilo, Vladimiro? Tá tranquilo, pode continuar. É um jogo de tira do lugar e bota do outro. Então o que eu vou fazer aqui só para mostrar mais um negócio novo para vocês? Eu vou criar aqui, ó, eu vou comentar, melhor, vou comentar isso aqui tudo e vou fazer do zero aqui o negócio. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, ó, vou criar um var chamado texto, tá? Esse texto, ele vai pegar um document, tá? Um document, e agora eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou criar um Query Selector, tá? E esse Query Selector, eu vou passar o quê? Uma tralha title. É isso, né, que era lá em cima, né? Title aqui. E eu vou dar um console log nesse texto, tá? Beleza? Então a gente ainda tem o título principal, correto? A gente
porque o título principal aqui. Beleza. Melhor, eu não vou fazer desse jeito não. Eu vou fazer de outro jeito aqui. Eu utilizei esse Query Selector para selecionar. Só que agora eu não quero selecionar. Agora eu quero criar. Então, eu vou dar aqui, ó, né, dentro desse camarada aqui, ó, eu vou dar um document.create, tá? Eu vou criar um create texto Node. Eu vou criar um novo nó, Node.js, nó. Eu vou criar um novo nó, né, de texto, né? E aqui dentro eu vou passar assim, ó, novo nó, beleza? E aqui embaixo eu vou ver o que vai dar esse console log. Olha só o que vai acontecer. Criei um novo nó. Então eu criei um texto dentro do JavaScript. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse texto que eu criei, tá? E vou pegar esse texto aqui, ó, e vou inserir ele numa coisa chamada append child. O que é um append child? Um append child, olha só, ele vai pegar um novo filho, né? E ele vai colar esse filho, ele vai fazer um apêndice desse novo filho, desse novo child, desse novo filho. Então, eu tô fazendo o contrário. Eu tô criando HTML e criando tags dentro do JavaScript para jogar para o HTML. A gente geralmente faz, quando a gente começa a estudar HTML, a gente faz o HTML e ir para o JavaScript. A gente está fazendo um caminho contrário, porque a gente vai utilizar isso muito em React para poder manipular a DOM mesmo, fazer efeito, piriri barará, animação, efeito de transição de tela. Então, esse novo append child, né, que eu acho que está escrito certo, vai receber um novo texto, né, que vai ser esse camarada aqui, ó, que eu criei aqui dentro, tá? Vai dar nada ainda, tá? Por que não vai dar nada ainda? Porque esse texto, esse append child, tá? Ele precisa estar dentro do body, né? A gente vai acessar o body também, né? Ele deu um erro aqui, ó, que eu ainda não sei, tá? Ele vai precisar acessar um body. Então, para acessar o body, eu vou ter que criar uma nova variável, tá? Eu vou deixar aqui assim, ó. Eu vou criar uma nova variável chamado meu body, tá? Esse meu body vai receber o quê? Vai receber um document, que sempre é document, e agora aqui, ó, eu vou receber um query selector. Um query selector, tá? Esse query selector eu tenho que pegar, olha só, eu preciso pegar o corpo do meu HTML para jogar o negócio dentro. Então aqui dentro eu vou passar o body, né? Eu não preciso passar tralha, eu não preciso passar ponto, porque vocês sabem que no CSS, para a gente acessar H1, body, as tags nativas, você não precisa passar nada, você precisa só passar o nome da tag, tá? E aqui dentro desse body, né, dentro desse body, eu vou agora aqui, ó, dentro desse texto append child, eu vou dar um console log nesse body aqui para ver o que acontece, né? Deixa eu ver aqui, ó. Um log. Um log. Eita. Um log. No meu body para ver o que vai acontecer, ó. Olha só. Ó, o meu body só tá pegando esse text aqui, que eu ainda não ele tá dando um erro que diz Node type, diz not support, diz it's append child. Acho que tá escrito errado isso. Append child. Texto, ó. Texto, document, ó. Vamos lá. Var texto. Document create text node. Criei o node, tá? Aí tá, faltou uma coisa aqui que eu não criei, cara. Faltou um negócio aqui que eu não criei. Eu preciso criar um lugar para botar esse texto, tá? Eu vou chamar esse novo lugar, eu vou chamar de novo lugar para botar esse texto. Para botar esse texto, eu vou ter que criar um elemento, né? Eu vou ter que dar um document e criar um elemento que vai se chamar create element. E eu vou criar o quê? O que vai ser esse elemento? Eu vou criar uma tag P, tá? Eu vou criar uma tag P. Deixa eu refazer essa lógica aqui, para não dar problema.
eu vou criar uma tag IP. Então vamos voltar aqui, pessoal. Primeira coisa que a gente vai ter que criar é um lugar para ficar o nosso elemento. Se eu der um console log aqui, ó, e vier nesse novo lugar, né, o que ele vai dar? Ele vai me dar uma tag P, né? Você sabe que se a gente for lá no HTML, ó, eu abrir um P aqui, ó, abrir um P e fechar e botar um texto, né, botar um texto, eu crio, né, um textinho aqui, tá? Então o que acontece? Eu quero fazer essa mesma coisa que eu estou fazendo aqui, só que pelo JavaScript, tá? Então aqui, ó, eu vou criar um novo elemento, ele criou um novo elemento P, tá? E aqui embaixo desse elemento P, eu vou criar um var texto igual a document, document by, ponto, carry selector, tá? Não, minto, vou criar um create text node. Agora sim eu crio meu texto. Aqui eu vou botar aqui, ó, novo texto criado no JS. Então beleza, eu criei uma tag, né? Eu criei um P aqui e agora eu criei um novo node. E aí esse node é o texto, tá? E essa tag é o novo lugar. Agora eu vou colar um com a outra, né? Como? Eu vou pegar esse novo lugar aqui, ó, esse novo lugar, olha só, ponto append child, e ele vai receber o que? Esse append child? Ele vai receber um texto, tá? Deu uma voltinha, me enrolei aqui na minha anotação, mas é isso aí. Eu crio uma tag P, crio um texto e crio esse novo append child, tá? E agora esse texto aqui, se a gente for aqui nesse downlog aqui, ó, nesse novo lugar, né? O que vai acontecer? A gente está recebendo esse P aqui ainda sem nada. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse camarada para o meu HTML, tá? Deixa eu conferir aqui se o código está certo. Eu substituí as palavras aqui, né? Eu utilizei novo parágrafo aqui, que eu estou utilizando novo lugar. Esse novo lugar, ele vai receber o ponto append child, que vai receber esse texto que está dentro aqui, tá? E agora sim eu vou criar uma nova variável um novo var chamado body, tá? Que agora eu vou criar um lugar dentro do body para eu poder receber esse camarada toda, tá? Então eu vou dar um document, tá? Ponto carry selector, e eu vou precisar acessar o body, o ponto body, tá? E agora vamos dar um Ctrl Save, não aconteceu nada, tá? Vou acessar esse ponto body. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o body que está pronto, ó, esse body que está pronto, e eu vou dar aqui dentro, ó, um append child, tá? Para fazer o seguinte, para eu empurrar tudo que eu construí aqui para renderizar aqui dentro do HTML, tá? E esse append child, ele vai pegar o quê? Ele vai pegar aqui, ó, o novo lugar, que é o novo lugar que a gente adicionou, né? Então, ó, se eu salvar, agora olha só, eu estou criando um novo texto dentro do JavaScript. Tem algum texto aqui? Não, tá tudo dentro do JavaScript. Essa mecânica que a gente está utilizando é a mesma mecânica que o Angular, Vue, React Native utiliza. Ele utiliza o JavaScript para gerar HTML, o caminho contrário. Por isso que essas aplicações de página de aplicação única, o JavaScript renderiza tudo, um negócio chamado de JSX. Ele cria esses elementos. Então olha só o que a gente aprendeu hoje. A gente aprendeu que a gente pode salvar os elementos do caminho do HTML para o JavaScript com element por tag, por element by ID, por element class name, né? E a gente aprendeu os métodos modernos que a gente utiliza, o carry selector all, a gente só vai usar esses dois, né? E aqui embaixo a gente viu que o document também tem criação de elemento, tem criação de node, e a gente pode, uma vez esses elementos aqui criados, a gente pode fazer o caminho contrário, pegar o JavaScript e gerar HTML, né? Para quê? Para fazer um jogo, fazer uma animação, para fazer uma aplicação que tenha necessidade de ter um drag and drop, né? Se vocês verem lá no código de vocês, eu acho que tem um create node, um append child lá em algum lugar. Não tem, o magnético?
no código lá que vocês copiaram e colaram? Tem. Então, é isso. Uma função. Dentro da função acho que tem um create text node, alguma coisa assim, porque tem que criar, né, pessoal? E basicamente é isso. O que eu vou querer que vocês façam para casa? Eu quero que vocês façam isso aqui, ó. Vou criar aqui no Paint, tá? No paintjs.org, calma aí. É esse aqui, ó. Eu quero que vocês criem um botão, tá? E aqui eu quero que vocês criem um texto chamado texto agora, tá? Vocês vão fazer um texto agora, tá? Tudo no centro da tela, tudo bem centralizado. Calma aí, deixa eu tirar isso aqui, ó, e botar aqui para baixo, ó. Vou fazer um texto agora, tá? E aqui vai ser um button. Eu quero que quando vocês apertarem esse botão, esse texto agora mude para outro texto depois, texto 2. Basicamente é isso. Vou dar um print aqui que eu vou deixar lá no grupo, tá? Eu quero que vocês criem um botão que quando vocês apertarem esse botão, vocês mudem o texto. Basicamente isso. Tá bom, pessoal? Valeu, galera. Vou parar de gravar aqui.